Capítulo 34. Fiona olhava para a montanha de caixotes de madeira, empilhados na calçada com as mãos nos quadris. O entregador estendeu-lhe uma folha de papel, ela leu e assinou. Depois fechou os olhos e inspirou profundamente. Ela podia sentir o aroma, mesmo com os caixotes fechados. Cheiro de chá, aconchegante, rico e divertido. Não havia nada igual. Você sabe que está maluca, não é? Disse Michael, surgindo subitamente por trás da carroça de entrega da Millards. São 50 caixotes de chá. 50. Em que diabo de buraco a gente vai colocar tudo isso? No 166, bem aqui do lado. Lá é limpo e claro. Não há nada que interfira no aroma do chá, porque era uma loja de tecidos, não um estábulo ou qualquer outra coisa fedorenta. Mas o senhor sabia de tudo isso. Eu lhe contei que tinha falado com o senhor Simmons e que ele tinha feito um bom contrato de aluguel, acrescentou com impaciência. Achei que era só conversa. Não pensei que você estava falando sério. Será que o senhor pode ajudar os homens a levar os caixotes para dentro, em vez de ficar aqui desperdiçando conversa? Ela flagrou o irmão e os caixotes. Simi, desce daí antes que você caia. Puxa, Fiona, aí tem 2.500 quilos de chá, disse Michael, seguindo-a, enquanto ela se dirigia até o irmão para tirá-lo de cima dos caixotes. 2.500 quilos. Você gastou uma verdadeira fortuna. Quem você está pensando que é? Um Astor? Um Vanderbilt? Bem, sinto lhe dizer, mas você não é... Não por enquanto, ela o interrompeu. Simi, já falei para você descer. Me pega, tio Michael, gritou Simi, jogando-se nos braços do tio. Que diabo, ufa! Ele grunhiu, cambaleando para trás com o menino de 5 anos nos braços. Meu Deus, rapazinho, quase que você me fez estatelar no chão. Talvez assim o senhor se cala por 5 minutos, disse Fiona, a meia voz, acrescentando para o irmão. Vai se lavar para comer. Sacudindo a poeira da camisa, Michael retornou ao falatório. O que eu gostaria de saber é quem vai pagar por tudo isso. Nós. A Millards nos deu 90 dias e não 30, é um prazo suficiente. Michael balançou a cabeça. Duvido. Por que você tinha que comprar 50 caixotes de uma só vez? Eu queria comprar todo o estoque de chá indiano da Millards, para que ninguém mais pudesse tê-lo. Eu também já tinha falado isso para o senhor não prestou atenção. Daqui a 2 meses nós ainda estaremos sentados nesta pilha, devendo centenas de dólares a Millards. Fiona o interrompeu. Não estaremos, não. Somando a loja e o meu salão de chá e as vendas por atacado. Que salão de chá? O que eu terei? Já comecei a procurar uma loja. E que vendas por atacado? O senhor sabe, para Macy's, para Crawford's, para os restaurantes Childs. Eles encomendaram? Bem, ainda não. Michael revirou os olhos. Mas vão fazer isso, ela insistiu. Tenho entrevistas marcadas com os compradores deles na próxima semana. Sei que comprarão o chá logo que o provarem. Só preciso dar um nome para ele. E uma embalagem para que eu possa apresentá-lo. Se o senhor ajudar com os caixotes e me deixar ir até o Nate e a Mad... Você
E essas suas grandes ideias, resmungou Michael, tirando um par de luvas de trabalho do bolso. Foi esse William McLean que pôs essas ideias na sua cabeça. Aposto que da próxima vez você comprará uma plantação inteira de chá. Fiona ignorou o comentário. Ela não gostou da menção que ele fez de Will. Sentira-se feliz na companhia dele e entristecida por ele não mais a ter procurado, embora se surpreendesse por nutrir expectativas. Dizia para si mesma que era estupidez pensar que alguém da estatura dele pudesse se interessar por ela, quando nem mesmo para um barraqueiro de Whitechapel tinha sido boa o bastante. A perda de Joe fizera mais do que partir o seu coração. Aniquilara a sua autoconfiança, fazendo-a se sentir feia e sem valor. Sentimentos que eram confirmados pela aparente falta de interesse de Will. Por fim, exausto de encher os ouvidos dela, Michael agarrou uma zorra na carroça e empurrou-a até os caixotes de chá. Fiona voltou para a loja onde seus amigos a aguardavam. Mastigando a ponta do lápis e com as sobrancelhas vincadas, Nate contemplava o desenho que Maddie tinha desenrolado sobre o balcão de carvalho. Fiona também o olhou. Oh, Maddie! Ela exclamou encantada. Está lindo! Gostou? Disse Maddie corando de prazer. Eu adorei. Fico muito feliz. Não me sentia segura com esse pano de fundo. Mesmo... Sim, eu gostaria de ter a opinião de Nick. Ele é um bom observador. Ele está vindo, não é? Para o jantar, não foi o que você disse? Ele vem sim, disse Fiona, virando-se para olhar o relógio. Ficou preocupada quando viu que já eram quase 6:30. Já era para ele ter chegado. Eu só quero saber o que o impediu, ela acrescentou bem preocupada. Na última vez que o tinha visto, Nick não parecia bem, mas disse que estava se sentindo ótimo. E também que ela não devia fazer uma tempestade em copo d'água. Ela tinha a consciência que se preocupava demais. Com Nick, com Simi, com todo mundo. Isso os deixa bem incomodados, mas ela não conseguia evitar. Tinha perdido tanta gente que era impossível não se preocupar com tosses, resfriados e as travessuras do irmãozinho. Talvez sejam os quadros, disse Maddie. Ele falou que os receberia esta semana e teria que colocá-los na parede, lembra? Talvez esteja atrasado por isso. Você tem razão. Ele deve chegar aqui a qualquer momento. Aliviada, Fiona voltou a prestar atenção na ilustração da amiga. Maddie tinha criado uma cativante cena de uma procissão indiana. Marajás ricamente ornados, assentados em elefantes brancos, lideravam o desfile. Seguidos por mulheres que vestiam saris e seguravam cestas de folhas de chá, e por crianças que saltitavam em meio a papagaios e macacos. Os marajás seguravam uma faixa sem nada desenhado ou escrito nela. Vai ter alguma coisa aqui? Perguntou Fiona apontando para a faixa. O nome do chá, disse Nate. Ele precisa de um nome, temos que criar uma marca. Uma marca? É, temos que ensinar as pessoas a pedir pelo seu chá, da mesma maneira que elas pedem uma Iris quando querem uma cerveja, um Ivory quando querem um sabonete. Elas têm que ser convencidas de que o seu chá é melhor do que aquele vendido a varejo nos armazéns. E como se faz isso? Para começar, discutindo as ideias que nos vierem à cabeça. Pegue aqui este papel e um lápis. Pegue esse outro aqui, Maddie. Vamos começar escrevendo tudo o que a gente acha que esse chá tem de bom. Todas as qualidades dele. E depois a gente vê se consegue um bom nome ou um bom slogan. Os três começaram a escrever, trocando palavras e descrições entre eles.
Ativo, maltado, abiscoitado, sugeriu Fiona. Abiscoitado? Repetiu Nate. É, sim. Isso significa que a folha tem um bom aroma porque foi tostada de maneira adequada. Especializado demais. Continue. Delicado, revigorante, continuou Fiona. Bom, qual dos dois? Perguntou Nate. Ambos. Como ambos? Não sei, mas é isso. Acobreado, forte, audaz, disse Mad. Refrescante, restaurador, disse Nate. Os três seguiram desta maneira por um tempo, nomeando tudo o que eles consideravam bom, até que as folhas de papel se encheram de palavras, sem que tivessem gostado de algum nome. Aturdido, Nate largou o lápis no balcão. Seus olhos passearam pela folha de média à procura de alguma palavra que tivesse passado despercebida, e depois pelo papel onde Fiona fizera suas anotações. Ele exclamou. O que é isso que você escreveu, Fi? Nada, somente uns rabiscos. Não, isso é muito bom. Na verdade, é genial. Olhe só, Maddie. No rodapé esquerdo da folha, ela tinha escrito as palavras, entre aspas, delicioso e, entre aspas, saboroso. Depois ela escreveu a expressão saboroso e saboroso chá. Em seguida, a terminação roso de saboroso substituiu-a por chá e obteve a palavra sabochá, fazendo o mesmo com outras palavras, como harixá, raridade fundindo com chá, e qualixá, qualidade fundindo com chá. Acho que temos algo aqui, ele disse entusiasmado. Que tal isso? Gostochá. Um qualixá com enorme aceitachá. Não, não ficou bom. A terminação bateu. Que mais nós temos? Propriechá, sutilchá, personalichá, honestichá, hospitalixá. Hospitalixá, repetiu Fiona. Ora, Nete, isso já é apelação demais. Não, não. Suprachá, sugeriu Mad. É isso, cara, exclamou Nete, dando um beijo na esposa. Vejamos. Chá. Gosto, chá. Um quali, chá. Um honesto chá, o mais refrescante supra-chá, gritou Fiona. Sim, sim, perfeito. Você pode encaixar isso na faixa, Mad? Sim, sim, tenho bastante espaço para isso, respondeu Mad. Olha aí, Fiona, você já tem o seu anúncio. Pode colocá-lo nos jornais, quadros para cartazes, nos ônibus e também pode usar o desenho na embalagem. Obrigada a vocês dois, isso é tão excitante, disse Fiona, apertando o braço de Nate. Já imaginaram a minha própria marca de chá? Ai, meu Deus, espero que venda, tem que vender. Eu tenho 2.500 quilos lá fora e um tio que já está a ponto de me estrangular. É claro que vai vender, disse Nate. Com uma agência como a Brandolini Feldman por trás, não tem erro. E tem mais uma coisa, Fiona. Ele acrescentou excitado. A marca é só o começo, é só a ponta do iceberg. Existem outros tipos de chá, não é? Sim, dezenas de tipos diferentes. Pois é, imagine então uma gama de chás, todos vendidos sob a marca Gosto Chá. Imagine o pequeno salão de chá que você vai abrir, tornando-se um elegante lugar da moda, e depois ampliando-o até se transformar numa cadeia. Já imaginou salões de chá por toda Nova York?
e atravessando Brooklyn e Boston, Filadélfia, e por toda a costa leste, pelo país inteiro, exclamou Fiona. E você pode vender no atacado para os hotéis, continuou Nate. E para as lojas de departamento, acrescentou Fiona radiante. E para as linhas marítimas e terrestres, completou Mad. E vocês dois cuidarão da publicidade do Gosto Chá e... Será tudo um grande sucesso, disse Mad, explodindo de felicidade para todos nós. Sorrindo, Fiona pegou a amiga pelas mãos e começou a rodopiar pela loja. Elas que ficaram tão tontas que Nate teve que segurá-las. Os três faziam tanta algazarra que não perceberam o menino, que entrava na loja com o boné na mão. Tinha aproximadamente uns 10 anos. Ficou parado por um tempo observando-os com aflição, na espera de que alguém o notasse, e por fim desistiu e puxou Nate pelo paletó. Desculpe, senhor, ele disse. Eu é que devo pedir desculpas, filho, disse Nate. Não vi que você estava aí. O que você quer? É aqui que mora a Fiona Finnegan? Sim, sou eu, disse Fiona encostando-se no balcão para recuperar o equilíbrio. A senhorita tem que vir comigo, rápido. Ele disse dirigindo-se para a porta. Eu sou Steve Mack. Minha mãe mandou buscá-la. Ela falou que o inquilino dela, o Sr. Soames, está morrendo. Fiona subiu a escada do número 24 da 15th Street, pulando 2 degraus de cada vez. Os pensamentos a respeito do chá e dos salões de chá tinham esvaído de sua mente. Agora ela só tinha um pensamento, um receio: perder o melhor amigo que tivera em toda a sua vida. Steve lhe disse na carruagem que tomaram que somente naquela tarde a mãe dele soube da doença de Nick. O aluguel estava um pouco atrasado e ela foi vê-lo. Como ninguém atendia à porta, ela entrou no apartamento e o encontrou na cama. Ele estava muito doente. Ele tem o quê, Steve? Perguntou Fiona, morrendo de medo da resposta. Não sei. Minha mãe não disse. Ela nem me deixou entrar no apartamento. Estava com medo de ser cólera. Ela achou uma agenda na mesa dele, com o seu endereço do médico. E aí me mandou atrás de você. E o meu irmão, atrás do médico. Eu não devia ter dado ouvidos a ele, pensou Fiona, enquanto galgava os últimos degraus. Ele não estava bem, eu sabia disso. Não devia ter acreditado naquelas explicações esfarrapadas. Chegou à porta com Steve atrás dela. E forçou a maçaneta. A maçaneta não girou. A porta estava trancada. A chave, Steve. Ela disse com voz trêmula. Cadê a chave? Mãe! Ele gritou para baixo da escada. Mãe, a senhorita Finnegan está aqui. Ela precisa da chave. Fiona ouviu passos no andar de cima e uma mulher na casa dos 40, ossuda e vestindo chita, desceu as escadas. A senhora tem a chave? Perguntou Fiona, aflita. Senhorita Finnegan? Eu mesma. Eu sou a senhora Mack. Eu preciso da chave, disse Fiona, elevando a voz. Sim, sim, é claro, disse a senhora Mack, atrapalhada. Ela procurou num bolso e depois no outro. Ele está chamando a senhorita. Não sei há quanto tempo ele está assim. Acho que há alguns dias. As chaves! Gritou Fiona. Aqui. A senhora Mack achou a chave. Fiona arrancou-a da mão dela e enfiou-a na fechadura. Ele está mal, senhora, continuou a mulher agitada. Se eu fosse a senhorita, não entrava. Não é uma cena para ser vista por uma jovem. Só Deus sabe o que ele tem. Fiona abriu a porta e correu para dentro do apartamento, deixando a senhora Mack na entrada. O ambiente estava escuro com as cortinas fechadas, mas ela achou o caminho, já tinha estado lá. Nick!
ela gritou, atravessando apressado o vestíbulo, o corredor, a cozinha, a sala dupla, um outro corredor, o banheiro até o quarto dele. Nick! Ela chamou de novo sem resposta. Por favor, meu Deus, faça com que ele esteja bem, sussurrou. Por favor. Quando ela abriu a porta, um cheiro forte entrou pelas suas narinas, um cheiro de suor, doença e algo mais. Algo pesado, sombrio e assustadoramente familiar. Cheiro de desespero. Nick! Ela murmurou correndo até ele. Sou eu, Fiona. Deitado numa enorme cama de ébano, ele vestia apenas as calças molhadas de urina. Ainda estava vivo, mas tão branco e encharcado de suor quanto os lençóis debaixo dele. O homem lindo que tinha conhecido em Southampton desaparecera, deixando em seu lugar um espectro descarnado. Ela segurou o rosto dele, notou que estava morno, apesar de viscoso, e soluçou aliviada. Afastou uma mecha de cabelo ensopada da testa dele e beijou-o. Nick, sou eu, Fiona, ela disse. Você está me ouvindo? Responde, Nick, por favor, me responde. As pestanas de Nick tremularam. Ele engoliu em seco. Fi, ele falou rouco. Sai daqui. Seus lábios estavam rachados e a boca seca. Ela correu até o banheiro, achou um copo e o encheu de água. Depois segurou a cabeça dele por trás e pôs o copo em seus lábios. Ele agarrou o copo e bebeu a água com voracidade. Engasgou e vomitou boa parte da água. Fiona o amparou até que ele acabasse de vomitar e em seguida o ajudou a beber mais. Devagar, um gole de cada vez. Assim, ela disse, tem muita água aqui. Devagar, assim. Quando ele terminou de beber todo o conteúdo do copo, ela abaixou a cabeça dele com cuidado, até os travesseiros. Por favor, vá embora, Fiona. Ele sussurrou. Não quero você aqui. Eu posso cuidar de mim. Ele começou a tremer. Suas mãos tentaram puxar as cobertas sem êxito. Fiona pegou o cobertor que ele tinha empurrado para o pé da cama e o cobriu. Eu estou vendo. Você trabalhou direitinho, ela disse. Os dentes dele começaram a bater. Ela recostou-se ao lado, pôs os braços em torno dele e o abraçou, tentando aquecê-lo. Eu juro, Nick, que vou matá-lo por isso logo que você melhorar. Eu não vou melhorar. Vai sim. Diz o que há de errado. Ele balançou a cabeça em negativa. Ela já ia replicar, quando ecoou um alô, vindo da entrada do apartamento. Aqui, ela gritou. Um homem careca de óculos e barba grisalha entrou no quarto. Eu sou o Dr. Werner Eckhard, ele disse. Com licença, por favor. Ele afastou Fiona para examinar Nick. Ao pé da cama, Fiona observava ansiosa de braços cruzados, enquanto o médico examinava Nick, verificando os olhos, apalpando o pescoço e ouvindo o peito. — Para que isso? Ela perguntou quando o viu pegar uma seringa. — Para equilibrar as batidas cardíacas, ele respondeu. — Há quanto tempo ele está assim? Eu não sei, eu o vi no último domingo, hoje é sábado. O semblante do médico mostrou um profundo desgosto. Eu falei para ele que isso podia acontecer. E o aconselhei a descansar e se alimentar bem. Ele preparou uma segunda seringa. E para combater a desidratação, ele disse, preciso de uma bacia com água quente e sabão. E também roupas novas e toalhas. Ele está com escaras por ter ficado deitado na umidade. Tenho que limpá-las antes que infeccionem. Fiona fez o que o médico pediu, pegou tudo o que Eckhard solicitou, e depois, sob os débeis protestos de Nick,
Ajudou o médico a lavá-lo, mudar a roupa de cama, vesti-lo com um pijama limpo. Ela se orgulhava de ter um estômago forte e não se abalou com as horrendas feridas que se espalhavam pelas coxas e costas de Nick. Mas a visão do íleo saltando da pele, das rótulas esqueléticas e dos buracos entre as costelas a fez ficar de queixo tremendo. Ele tinha perdido peso. Ela soube que ele tinha passado mal no navio. Durante todo o tempo, alguma coisa parecia errada. Por que, por que não o havia pressionado? Acabamos, está melhor agora. Vamos deixá-lo descansar por alguns minutos, está bem? Para a medicação fazer efeito. Conversamos lá fora, vamos? Tão logo eles se distanciaram de Nick, Fiona agarrou o braço do médico. Ele está bem? Ele não vai morrer, não é? A senhorita é parente do Sr. Soames? Perguntou Eckhard. Eu sou prima dele, ela mentiu. Ele está morrendo, não está? Ela perguntou chorando. O médico balançou a cabeça. Não, mas está muito doente. Ele vai superar esta crise, mas se não começar a se cuidar, vai piorar. E rapidamente. Eu lhe direi a mesma coisa que disse a ele. A espiroqueta é uma bactéria oportunista. Boa alimentação e muito repouso são essenciais para impedir que ela avance. Até agora, o tratamento... Por favor, Dr. Eckhard. Fiona o interrompeu, preocupadíssima com Nicholas e atordoada com a longa explanação do homem. O que há de errado com ele? O que é que ele tem? Eckhard olhou-a por cima dos óculos, com uma expressão de surpresa. Ele tem sífilis, é óbvio. Desculpe, pensei que a senhora sabia. Senhorita Finnegan, você tem que tirá-lo daqui, agora. A senhora Mac soltou um grito esganiçado. É uma vergonha, uma desgraça. Eu não o quero debaixo do meu teto. Fiona sentou-se no sofá de Nick. Senhora Mac. Ela tentou manter a voz equilibrada, controlando a raiva que sentiu. Eu não sei se ele pode ser removido agora. Ou você o tira daqui ou o bota para fora. Junto com todas as coisas, jogo tudo na rua. Fiona respirou fundo, tentando desesperadamente imaginar o que devia fazer com um amigo bastante doente e com o apartamento e as coisas dele. Ela não queria removê-lo. Ele estava sem condições, mas aparentemente não havia outra opção. A senhora Mac estava no cômodo ao lado, durante a conversa que ela teve com o Dr. Eckhard e tinha ouvido tudo. Fiona observava a mulher a se esgoelar. Essa visão fez o terrível temperamento de Fiona se empinar, dando coices em seu cérebro, como um cavalo selvagem. Aquela mulher tinha entrado no apartamento para pegar o dinheiro do aluguel. Viu Nick, viu como ele estava e voltou para o seu apartamento, deixando-o à míngua, encharcado em urina e suor. Não lhe deu nem mesmo um copo d'água. E agora queria despejá-lo. Fiona cerrou os punhos. O que ela mais queria no momento era esmurrar a senhora Mac, mas não podia. Precisava da cooperação da mulher. Olhe, senhora Mac, ela disse por fim, eu vou tirar o senhor Some daqui agora mesmo. Mas deixe que as coisas dele fiquem aqui por mais 2 semanas, por favor. Nós lhe pagaremos um mês extra de aluguel por esta inconveniência. A senhora Mac apertou os lábios refletindo sobre a oferta. Mas eu fico com o depósito, ela enfim respondeu, com ele todo. Fiona concordou aliviada. As telas de Nick que tinham sido enviadas por engano para Johannesburgo, em vez de Nova York, já tinham chegado. E os caixotes estavam no andar de baixo. Ela não podia permitir que aquela megera jogasse tudo no meio da rua. Não fazia a menor ideia de onde as colocaria. Isso era um problema para ser resolvido depois.
Agora, o importante era cuidar de Nick. Quando voltou para o quarto, ela o encontrou recostado nos travesseiros, de olhos fechados, mas a respiração parecia melhor e a pele já não estava tão pálida. Mas ele ainda estava com uma aparência dolorosamente enfraquecida, e ela se perguntava como conseguiria vesti-lo e colocá-lo dentro de uma carruagem. O médico te contou, ele disse débil, sim. Ele virou o rosto para o outro lado. Imagina então que agora você vai me deixar. Eu compreendo. As palavras dele foram o fósforo que faltava para acender a raiva dela. Raiva da senhora Mac, raiva do Dr. Eckhart, com sua forma burocrática de falar, e de Nick por ter se deixado ficar tão doente. E a combustão fez explodir toda a sua fúria. É isso que você pensa? Que vou abandoná-lo só porque você está doente? Então, por que implorei para um Deus no qual eu nem acredito para salvar o seu... para abandoná-lo? Nicholas se calou. Responde, Nick, por que você mentiu para mim? Eu tinha que mentir. Não para mim. Eu pensei que te perderia, Fiona. Pelo amor de Deus, é sífilis. Nem que fosse a peste, nunca mais minta para mim, Nick. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, e você me disse que estava tudo bem, você podia ter morrido. Por favor, não fique tão zangada assim comigo, ele disse encolhido. Fiona se deu conta de que estava berrando com um homem doente. Rodeou a cama para poder ver o rosto dele. Não estou zangada com você, mas sem mais lorotas, está bem? Estamos nessa, você vai para casa comigo e vai melhorar. Nick balançou a cabeça em negativa. Eu não quero ser um transtorno para você. Não será nenhum transtorno, disse Fiona sentando-se na cama. Você vai dormir no meu quarto. Eu e a Mary nos revezaremos para cuidar de você e... Fiona, tem uma coisa que preciso lhe contar. Existem coisas a meu respeito que você não sabe. Eu não peguei esta doença de uma mulher. Ela assentiu com a cabeça e Nick começou desajeitadamente a explicar suas preferências sexuais até que ela o calou. Nicholas, eu sei disso. Eu vi a fotografia. Um dia eu estava guardando o relógio e ela caiu. Ele parecia tão feliz, o rapaz da foto. Achei que você tinha tirado a foto e que ele devia ser o seu amante. Ele era, disse Nick com tristeza. Era? Onde ele está agora? Ela perguntou. Nick fechou os olhos por alguns segundos. Quando os reabriu, brilhavam de lágrimas. Em Paris, no cemitério Père Lachaise. Ele morreu no último outono. Oh, Nick, eu sinto muito. Como? O que houve? Durante a hora que se seguiu, Nick contou tudo sobre Henry para Fiona, com pausas para água e descanso. Contou como eles se conheceram e o quanto Henry significara para ele. E significou tanto que por este amor ele virou as costas à família e foi viver em Paris com Henry. A felicidade dele era tanta, disse Nick para Fiona, que eu não me arrependi desta escolha. Mas numa noite de setembro essa felicidade acabou. Ele e Henry estavam passeando pelo rio Sena, explicou Nick, quando Henry começou a passar mal. Sentia calafrios e dores. Nick viu que ele estava com febre e o abraçou para ampará-lo. Normalmente ele não tocava Henry em público. Muito perigoso. Mas estava tão preocupado que nem pensou. O gesto foi visto por um grupo de palermas que caminhava atrás dos dois. Eles os atacaram e os empurraram para dentro do rio, mas Nick conseguiu tirá-lo da água. Ele estava consciente quando levei para casa, disse Nick. Mas quando o socorro chegou, já estava inconsciente.
Nick também tinha se acidentado, apresentava cortes, escoriações e um olho preto. Mas nada de mais sério. Henry, por sua vez, teve fratura do crânio. Ele não recobrou a consciência e morreu 2 dias depois. Eu fiquei destroçado, disse Nick. Não conseguia comer nem dormir. Fiquei 1 mês sem aparecer no trabalho e fui despedido. O hospital avisou os pais de Henry, um casal de burgueses que morava fora de Paris. Eles não aprovavam nem a pintura, nem os companheiros do filho, de modo que se recusaram a permitir que algum deles comparecesse ao funeral. Tive que sofrer sozinho, disse Nick. Cheguei até a pensar que ficaria louco de tanto sofrer. Eu não conseguia suportar a visão do nosso apartamento, das ruas por onde caminhávamos, dos cafés onde comíamos. 2 semanas depois ele recebeu uma carta da mãe, implorando que reconsiderasse e voltasse para casa. As palavras dela chegaram no momento que ele estava vulnerável, atormentado, carente do conforto da família. Mesmo sabendo que nunca poderia tocar no nome de Henry, ele acabou retornando. Em Paris não restava mais nada para ele. Ao chegar em casa, sua mãe e suas irmãs ficaram felizes por vê-lo, mas o pai estava furioso e o culpava seguidamente, por ignorar as responsabilidades. Nick fez de tudo para agradar o homem, assumiu seus deveres, trabalhou duro, supervisionou a abertura de novas agências e inclusive exerceu a preparação e o comando da oferta pública, pretendida pelo Albion, debruçando-se sobre um sem número de balancetes, títulos e folhas de pagamento. Visitou fábricas e armazéns nas docas, minas e usinas, mas nada do que fazia era bom o bastante. Ficou muito deprimido, começou a beber e chegou até a pensar em suicídio. Para evitar o pai, ele saía todas as noites, triste, amargurado e desesperado por não ter encarado seu sofrimento. Juntou-se a um grupo de jovens falidos, decadentes e farristas da classe alta, cuja maioria estava no mesmo barco que ele. Uma noite, já completamente bêbados, foram parar num bordel de rapazes no Cleveland Street e ele acabou dormindo com prostitutos. Era um contato humano, uma forma de se esquecer de si mesmo. E ele arrependeu-se na manhã seguinte, mas fez a mesma coisa inúmeras vezes. Continuou a beber e em diversas ocasiões acordava sem conseguir lembrar onde tinha passado a noite ou como chegar em casa. A saúde de Nick ficou abalada. Sentia-se fraco, letárgico. A mãe notou e o obrigou a consultar o médico da família, o Dr. Hadley. Ele achou que seria tratado pelo homem com discrição, mas estava enganado. O Dr. Hadley diagnosticou a sífilis e contou imediatamente para o pai dele, que o espancou. O pai o jogou contra a parede do escritório, chamou-o de abominável e amaldiçoou Deus por ter lhe dado um filho assim. Ele expulsou Nick de casa, mas lhe deu uma escolha, ir para a América e morrer por lá, devidamente forrado pelo fundo de investimento, que abriria para o filho e que renderia um bom lucro. Ou permanecer em Londres e morrer nas ruas, sem um centavo. Eu fiquei estirado no chão, tentando recuperar o fôlego. Meu pai já estava saindo do seu escritório quando de repente ele se voltou. Debruçou-se em cima de mim e disse que sabia o que eu era. Contou que sabia tudo sobre Paris e Arles e também sobre Henry. O meu sangue gelou. Ele descreveu a casa onde eu morava e deu os nomes dos cafés que eu frequentava. Se o senhor sabe de tudo, então deve saber da morte de Henry, não é? Eu falei. E enquanto falava, era tomado pelo ódio. Eu sempre soube que ele era um monstro, mas pensar que ele sabia da minha perda e não tinha dito nada era demais. E aí, Fiona, ele riu e disse: se eu sei disso,
Nicholas, eu paguei para que isso acontecesse. Quando Nick acabou de contar a história, Fiona estava em prantos. Seu coração sofria por ele. Para ela era inconcebível que um pai pudesse fazer o que o pai de Nick tinha feito. Mandar matar o amante do filho. Jogar o sangue de seu sangue e a carne de sua carne nas ruas, como um cachorro. Nick enxugou os olhos. A pequena dose de energia obtida com o medicamento do Dr. Eckhart se esvaía. Fiona se deu conta de que tinha que levá-lo o mais rápido possível para casa, antes que a energia dele se extinguisse por inteiro. Enquanto procurava roupas limpas para vesti-lo, ele disse: "Pelo menos agora eu não preciso esperar muito para me juntar ao Henry." "Não diga isso," ela disse com voz firme. "Henry vai ter que esperar. Agora você está nas minhas mãos. E vai melhorar, porque farei você melhorar."